Oi pessoal, tudo bom? Com a graça de Deus, estamos aí mais um vídeo, né? No nome de Cristo Jesus, né? E então, hoje o nosso tema vai ser a superioridade de Deus e os falsos mestres, que está na segunda carta de Pedro. A gente vai ler os 3 capítulos que são curtíssimos, né? E antes aqui eu quero mostrar para vocês, né? Algumas das bíblias que eu tenho aqui, né? Eu tenho a judaica, né? Eu já mostrei para vocês, né? Bíblia judaica. Eu tenho a Almeida edição revista corrigida, que vem com hinos da harpa, né? Essa aqui é pela editora CPAD, né? Eu tenho da SBB, que é essa aqui é ótima, que vem com enciclopédia de estudo, Bíblia Sagrada com enciclopédia bíblica ilustrada, né? Ela mostra toda a história, os lugares, os mapas, onde passou o apóstolo Paulo, como é que eram os costumes da época, o povo hebreu, como ela foi transmitida pela primeira vez, o Rio Jordão, tem fotos, tem várias coisas, cara. Moeda da época, bem interessante mesmo. As escrituras do grego, antiga Roma. Então é bem da hora. Sinagogas. Ela vai contando a história, né? Onde Paulo passou. É bem os costumes da época, as viagens, né? Ela vem um estudo bem bacana. Tem a DAC, né, que é bem conhecida. Hoje ela até não é tão requisitada, né? Mas foi pelo Finis Jennings Dike, foi o que lançou essa Bíblia de estudo. E eu tenho uma que eu ganhei de presente do amigo meu da Alemanha, o Thomas, que é a tradução de Martinho Lutero, no original em alemão. Eu não sei falar alemão, ele sabe, claro. Afinal, ele tem dupla nacionalidade, mas é bem interessante. É todo em alemão. Só mostrar aqui a abertura dela. Ó. Luther, sei lá o que, em alemão, né? Die Bibel. Ó. Doshi, alemão, né? Bible. É tudo em alemão. Ganhei de presente. E, meu, muito massa. Dá até para o cara aprender alemão pra falar, né? Ó, Novo Testamento em alemão. Marcos. Como Martinho Lutero traduziu, né? Pro alemão. E interessante que Martinho Lutero era um padre católico, né? Foi padre católico, assim como a gente fala aqui, ele seguiu ali, né? Porque era a igreja que tinha na época, né? Ele seguiu, mas ele seguia antes de tudo a Cristo, né? E ele sentiu que aquela religião não estava, na época ali, não estava fazendo com os fiéis o que estava escrito. Então, o que Deus tocou nele? Pô, se o povo pudesse ler, ele ia saber, porque era transmitido, né? Então, se o povo pudesse ler o que realmente está escrito, eles iam ver que não é aquilo. Então, ele foi o cara que Deus usou para entender. Só que o objetivo de Martinho Lutero nunca foi fazer outra igreja e nunca foi criar uma igreja física. Ele nunca criou uma igreja física. Os luteranos foram padres que se revoltaram e contra a igreja católica, né? Esse é o protestantismo, né? Que houve, né? Que por certo modo foi Martinho Lutero, mas ele não quis nada daquilo. O que aconteceu é que ele queria fazer como era os cristãos no princípio, né? Os apóstolos no princípio, né? Viver em comunidade cristã, se reunir como igreja, mas as pessoas. Então, esses outros padres já não, começaram a queimar a igreja. Martinho Lutero lamentou isso, começaram a matar padre, começaram. Aí eles criaram a luterana, né? Que tinha alguns dogmas católicos, mas tiraram aquilo que eles acreditavam que não era.
E foi uma igreja que se difundiu bem na Alemanha. Então, o nosso tema hoje é a superioridade de Deus e os falsos mestres, que está na 2 Pedro, né? Capítulo da 2 Pedro. Capítulo 1, 2 e 3, que é a carta inteira. Tá bom? Você acompanha na sua Bíblia. Eu vou ler na minha judaica aqui, que tem a tradução mais de hoje, né? Então se eu ler algumas palavras em hebraico aí, não se assuste. 2 Pedro. De Simão Pedro, escravo e emissário de Jesus o Messias, para aqueles que mediante a justiça de nosso Deus, de nosso libertador, Jesus o Messias, receberam o mesmo tipo de confiança que nós. Que graça e paz sejam de vocês plenamente, à medida que chegam ao pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O poder de Deus nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e bondade. Dessa maneira, ele nos deu as suas valiosas e grandes promessas, para que por elas vocês possam participar da natureza divina e fujam da corrupção que os desejos malignos trouxeram ao mundo. Por essa mesma razão, empenhe-se para acrescentar bondade à fé, conhecimento à bondade, autocontrole ao conhecimento, perseverança ao autocontrole, piedade à perseverança, afeição fraternal à piedade e amor à afeição fraternal. Porque se tiverem essas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis e improdutivos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. O Messias, né? Em pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, o Messias. De fato, se alguém, versículo 9 está querido. De fato, se alguém nos possui, está cego, tem a visão tão curta a ponto de esquecer que seus pecados anteriores foram purificados. Portanto, irmãos, tentem ao máximo transformar o chamado e a escolha de vocês em uma certeza, porque se continuarem a fazê-lo, nunca tropeçarão. Dessa forma, vocês serão supridos generosamente com tudo de que necessitam para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Libertador Jesus, o Messias. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, estão firmemente estabelecidos na verdade que já possuem. Considero correto lembrar-lhes constantemente essas coisas enquanto eu estiver na tenda deste corpo. Sei que em breve deixarei essa tenda, como nosso Senhor Jesus o Messias já me esclareceu. Darei o melhor de mim para que depois de meu êxodo, vocês sejam capazes de lembrar essas coisas em todo o tempo. Quando lhes tornamos conhecidos o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, o Messias, não nos fiamos em mitos astuciosamente inventados. Ao contrário, vimos sua majestade, Pedro testemunhando, né, que ele viu, né, versículo 16, né, quando lhe tornamos conhecidos o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, o Messias, não nos fiamos em mitos astuciosamente inventados. Ao contrário, vimos sua majestade com os próprios olhos, porque estávamos lá quando ele recebeu honra e glória de Deus Pai, e uma voz veio do céu, do poder da Shekinah, dizendo: Este é meu filho a quem amo, estou muito satisfeito com ele. Ouvimos essa voz ainda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Ó, Pedro dando testemunho, né? Sim, temos confirmado a palavra profética. Vocês farão bem se lhe derem atenção, como uma luz que brilha no lugar escuro e sombrio, até que o dia raia e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Antes de tudo, entendam isto. Nenhuma profecia da Escritura deve ser interpretada por um indivíduo em particular, porque nunca uma profecia procedeu como resultado da vontade humana. Pelo contrário, pessoas movidas pelo Espírito Santo anunciaram a mensagem da parte de Deus. Capítulo 12. Contudo, surgiram falsos profetas no meio do povo, da mesma forma como haverá falsos mestres entre vocês. Já tem bastante. Sob falsos pretextos, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre que os comprou, trazendo dessa forma sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Em sua cobiça eles os explorarão com histórias inventadas. A punição deles, decretada muito tempo atrás, não está inativa. Sua destruição não jaz inerte, porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Ao contrário, colocou em calabouços sombrios mais baixos que o Seol, reservados até o juízo. E ele não poupou o mundo antigo. Pelo contrário, preservou Noé,
o arauto da justiça, com 7 outros, e trouxe o dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. Também condenou as cidades de Sidom e Amorá, reduzindo-as a cinzas e ruínas, como advertência para aqueles que no futuro vivessem de forma ímpia. Mas ele resgatou Ló. Aqui Sidom e Amorá é Sodoma e Gomorra, né? Ele resgatou Ló, homem justo que se afligia com a libertinagem daquelas pessoas sem princípios. Porque os atos perversos que aquele homem justo viu e ouviu, enquanto vivia entre eles, atormentava o seu coração justo dia após dia. Portanto, o Senhor sabe como resgatar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios até o dia do juízo, enquanto continua a puni-los. Especialmente aqueles que seguem sua antiga natureza em relação à lascívia e à obscenidade e desprezam a autoridade. Insolentes, arrogantes, esses falsos mestres não têm medo de difamar os seres angelicais. Contudo, nem os anjos, embora sejam mais fortes e poderosos, levam à presença do Senhor acusações injuriosas contra eles. Essas pessoas, porém, agem sem pensar, como animais irracionais gerados para serem capturados e destruídos, difamam coisas das quais não possuem nenhum conhecimento. Quando elas forem destruídas, sua destruição será total, receberão males como castigo pelos males que causaram. Seu conceito de prazer é entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Essas pessoas são manchas e defeitos que revelam seus enganos enquanto partilham refeições com vocês, né? Pois tem os olhos de prontidão à espera de uma mulher que cometa adultério, olhos que nunca cessam de pecar e têm o coração exercitado na ganância. Dessa forma seduzem os estáveis. Raça maldita. Versículo 15 do capítulo 2 de 2 Pedro. Essas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Bilam Ben-Bor, que amou o salário da injúria, mas foi repreendido por seu pecado. Um animal de carga mudo falou com voz humana e refreou a insanidade do profeta. São fontes sem água, névoas impelidas pelo gosto do vento. Para elas foram reservadas as trevas mais densas. Vangloriando-se de vantagens baseadas em nada, brincam com os desejos da velha natureza, a fim de seduzirem com lascívia pessoas que acabaram de escapar do estilo de vida errôneo. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque as pessoas são escravos daquilo que as derrota, né? Que prende, né? Aquilo que derrota elas, né? Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Libertador Jesus o Messias, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Sua condição posterior tornou-se pior que a primeira, teria sido melhor que... não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido plenamente voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. O que aconteceu com eles concorda com o provérbio verdadeiro: o cão retorna ao próprio vômito. Sim, o porco se lavou apenas para charfurdar na lama. Queridos, capítulo 3. Queridos amigos, escrevo-lhes essa segunda carta, em ambas tento despertá-los com estas lembranças, para que vocês tenham em mente as predições dos santos profetas, mandamento dado pelo Senhor e Libertador mediante seus emissários. Em primeiro lugar, entendo isso. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, seguindo seus desejos e perguntando: onde está a prometida vinda dele? Por que nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação? Contudo, desejando muitíssimo estarem certos disso, não noto o fato de que, pela palavra de Deus há muito tempo, existem céus e terra surgida da água e existente entre as águas, e que por causa dessas coisas o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Além do mais, queridos amigos, não ignore isto: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas ao pecado. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus desaparecerão com um grande estrondo,
Os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo dia de Deus e trabalham para apressar a sua vida. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão com calor. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça se sentirá em casa. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puderem para serem encontrados por ele sem mancha ou defeito e em paz. E pensem na paciência de nosso Senhor como libertação, como também nosso querido irmão Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. De fato, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para sua destruição, como também o fazem com as outras escrituras. Tá cheio de gente fazendo isso, né? No entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saber essas coisas de antemão, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios e caiam de sua posição segura. Continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Libertador Jesus o Messias. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, meus queridos, palavra poderosa, né? Não tem nem o que acrescentar aqui, né? Aqui Pedro está advertindo. Pedro, talvez Deus, talvez não, provavelmente Deus revelou a ele, né? Porque lá atrás Jesus tem uma passagem aqui em João que falou que Pedro falou assim: Pedro, hoje você vai aonde você quer e faz mais ou menos o que você quer, né? Mas chegará o tempo em que outros te levarão onde você não quer ir, outros te vestirão, dando a entender que ia morrer velho ou na prisão. Então, nesse momento dessa carta, Pedro sentiu que aquele momento tinha chegado, né? Tava próximo dele deixar essa tenda, né? E Pedro escreveu essas duas cartas, né? Tem a primeira Pedro e a segunda. Eu não sei se historicamente ela é dividida. Acredito que seja, né? Porque é duas cartas diferentes. Mas eu quero dizer assim, se elas não foram escritas juntos, né? Mas eu acho que não, acho que foi em épocas diferentes. Foi no mesmo período, mas eu acho que uma foi para... A primeira foi, se eu não me engano, para 5 lugares específicos, né? E para além, por todos os cristãos. E a segunda foi já para todo mundo mesmo. Tipo uma despedida. Então, e ele já fala aqui, né, no capítulo 2, como surgiram falsos profetas, né? Tempo de Jeremias, tal, que estavam lá no templo dos judeus, né? Trabalhando pro Senhor, né? O Senhor deles lá, né? Hoje também haverá mestres entre vocês, sob falsos pretextos, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre. Ou seja, hoje a gente tem heresias dentro do mundo evangélico, né? Dito evangélico, religioso, né? Que na verdade negam a Cristo, mesmo que não explicitamente. Então, já foi avisado aqui. Entende? Destrutivo, negando até o mesmo mestre que os comprou, trazendo dessa forma sobre si mesmos, repetindo a destruição, né? Porque aquele que tenta justificar a si mesmo, meu amigo, ninguém é salvo pela lei, mas pela graça de Cristo Jesus. Então essas próprias heresias, elas negarão a palavra, negarão a Cristo. Os próprios, vamos dizer, os atos que eles mandam você fazer, nega a Cristo. Porque se você tenta justificar a você mesmo, eu pequei, mas como eu pequei, eu vou dar o dízimo. Senhor, eu pequei, mas eu dei o dízimo esse mês. Você já está negando a Cristo, meu querido. Entendesse? Eu, como servo de Jesus, eu não vou ver televisão. Nada contra quem não vê ou quem vê. Se você faz para Deus. Mas se você acha que por causa disso você está se justificando perante Deus, você tem que cumprir os 10 mandamentos. Não esquecem? Vai lá, tenta. Mas tenta. E se você tenta cumprir os 10 mandamentos, você nega a Cristo, né? Porque aí você não confia em Jesus, você confia em você mesmo. E maldito, está escrito, né? O que diga a palavra, maldito do homem que confia no homem. Não só em você, como em outros, né? Meu querido. E Pedro está falando disso, né?
Ó, muitos seguirão suas devassidões e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Por causa desse meio evangélico de hoje em dia aí, dessas doutrinas de hoje, né? Não, os cristãos, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Por causa desses falsos cristãos que estão na mídia aí berrando, gritando aí que nem os malucos. Que não tem nada de Cristo, né? Só da religião deles, da plaquinha deles. Por causa deles, nós, os cristãos verdadeiros, o Cristo Messias, é difamado nesse país. Ah, os cristãos são preconceituosos, os cristãos são homicida. E aonde que está isso na palavra, irmãos? Aonde que Jesus te ensinou a ser isso? Aonde que Jesus diz para você entrar num quadrado de 4 paredes e dizer que aquele lá não presta e esse presta, aquele não presta, e para entrar aqui tem que ter o uniforme nosso? Aonde? Tá bom? Então eu peço que você leia essa 2 Pedro, leia a 1 Pedro também, que eu quero também uma hora, se Deus quiser e permitir, for da vontade dele, fazer aqui, que fala sobre como os líderes, né, cristãos que pastoreiam devem agir. Lê lá, entende? Não é como, não é um mandamento, que o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma forma natural de ser, de ouvir, de deixar Deus agir em você e através de você e te ensinar e me ensinar. Tá bom, meus queridos? Essa foi a passagem de hoje. Foi breve, mas foi profunda. Não é eu que falo, é a palavra. O que era e o que há de vir. Revelou, como está escrito aqui no finalzinho do 1 Pedro. Nenhuma profecia da Escritura deve ser interpretada por um indivíduo em particular, no versículo 21 do capítulo 1, porque nunca uma profecia procedeu como resultado da vontade humana. Pelo contrário, pessoas movidas pelo Espírito Santo anunciaram a mensagem da parte de Deus. Ou seja, doutrinas geralmente são feitas por homens, né? Vontade humana. Ah, aqui assim, é aqui que a gente quer que seja as coisas. Mas não é assim, meu irmão. Cristo chamou para a liberdade, mas não usa a liberdade para dar ocasião à carne. Tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus, tá? Toda a honra, toda a glória ao Filho de Deus, ao Santo Espírito de Deus e ao Deus Pai, que tudo criou, que é o Deus de tudo. Não é só o Deus do... é o Deus de tudo. E Ele separou essa família na terra para que nós sejamos emissários deles, nós sejamos luz no mundo de trevas. Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.